Agnello Rodrigues de Melo nasceu em 1898 no distrito de Lagoa da Canoa, quando ainda pertencia a Traipu. Filho de agricultores pobres, com 6 meses de idade a família veio morar em Maceió. O pai se transformou em um sapateiro, deixando a atividade agrícola. Ele pouco estudou, conseguiu estudar com muita dificuldade as primeiras letras e, durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1916, ele, como o pai tinha falecido, ele tentou a vida em Recife. Foi trabalhar numa pensão chamada Regina, um hotel, e lá ele chegou a ser gerente do restaurante. Foi numa dessas tentativas de divulgar o estabelecimento que ele, na rede ferroviária, falava para os passageiros procurarem aquele hotel. Entre os passageiros estava Jaime de Altavilla, que o reconheceu de Maceió e perguntou o que ele estava fazendo em Recife, trabalhando naquela função. E ele explicou a situação dele e Jaime de Altavilla o convenceu a voltar a Maceió, onde começou a trabalhar em 1916 na firma Iona, a empresa ligada a Delmiro Gouveia e aos exportadores italianos que eram sócios dele. A primeira poesia de Agnello Rodrigues de Melo foi publicada no jornal Diário do Povo, pertencia a Guedes de Miranda, e ele trabalhava lá como revisor e pediu autorização para publicar a sua poesia Suave Milagre. Em 1919, ele conseguiu publicar no jornal da Vila da Pedra, atual Delmiro Gouveia, o soneto Madre Pérola, e assinou Rodrigues de Melo, que era o seu nome, retirando somente o Agnello. O problema surgiu porque, nesta época, o bacharel Rodrigues de Melo, que era já reconhecido como um grande literato e foi um dos fundadores da Academia Alagoana de Letras, ele achou que havia ali um plágio, que aquele jovem poeta estava usando o seu nome para divulgar uma poesia que não era dele. Isso gerou uma certa polêmica nos jornais. Agnello temia ser demitido da empresa onde trabalhava, mas o seu patrão, Guido Ferrário, achou que ele tinha razão e permaneceu com ele nos seus quadros e criticou, ao contrário, o bacharel Rodrigues de Melo. Mas isso aconteceu em 1921, quando Agnello resolveu escrever para um jornalzinho humorístico chamado O Bacurau, e para evitar polêmica novamente com o, já nesta época, acadêmico Rodrigues de Melo, ele resolveu adotar o pseudônimo de Judas Esgorogota. Ele explicou que Judas ele utilizava porque achava que queria, entre aspas, judiar da humanidade. E Gorogota era uma corruptela de Iscariotes. É assim que surgiu o nosso querido Judas Esgorogota. A partir dessa primeira poesia, onde ele caricaturava o professor Luiz Lavenere, pela sua magreza, o sucesso foi tão grande que ele resolveu continuar nessa linha de sonetos humorísticos, fazendo caricaturas de personalidades da vida política ou da vida social de Maceió. O sucesso foi tão grande que no ano seguinte ele já estava publicando o seu primeiro livro, Caretas, que foi um grande sucesso, inclusive com repercussão no Rio de Janeiro, que recebendo o prefácio de ninguém menos do que Jorge de Lima. Como jornalista, passou a trabalhar no Correio da Tarde, no Jornal de Alagoas, e lançou depois, no ano seguinte, já o seu segundo livro, Aquarela, pela tipografia da Livraria Fonseca. Em outubro de 1924, Judas Esgorogota deixou Maceió e foi trabalhar em São Paulo, o que era algo já diferente, porque a tendência naquela época era que os intelectuais, os artistas, os escritores procurassem o Rio de Janeiro e não São Paulo. Mas ele foi para São Paulo porque tinha um contrato com a companhia editora de Monteiro Lobato. Ele foi ser revisor nessa empresa. Não sabemos como ele se articulou, com quem ele fez esse contato, mas ele foi para São Paulo já com um emprego garantido. Mas não demorou pouco. Lá em São Paulo a empresa faliu e, literalmente, Judas Esgorogota foi para a rua. Ele chegou a morar na rua. E ele lembra que só não passou fome graças à ajuda de um amigo. Esse amigo foi Paulo Gonçalves, que sempre o recebia no Correio da Manhã, a altas horas da noite, para lhe oferecer sempre um lanche.
Era isso que salvava ele, como ele admitiu depois, entre várias entrevistas, salvava ele de passar fome. Em São Paulo, o seu primeiro livro foi Divina Mentira, lançado em 1927, com ilustrações do Nino. E a partir daí ele se consagra, inclusive, como autor de peças infantis. Foi premiado, muitos de seus livros premiados, ele se destaca e também começa a trabalhar em outros jornais. Em São Paulo, ao publicar suas poesias nos jornais, ele era identificado como um poeta lírico, mas tinha uma imensa originalidade. A linguagem que ele utilizava era quase que o repente nordestino. Ele levava dentro de si a sua história como alagoano, pelo sofrimento que passou, pela vida difícil que teve, e ele deixava isso muito claro em suas poesias. Alguns versos seus ficaram muito famosos, eram reproduzidos nos jornais várias vezes e citados pelos grandes críticos de poesia da época. A exemplo do que ele escreveu sobre o amor. Há duas classes de amor, cada qual mais diferente. O amor que a gente ama e o amor que ama a gente. Judas Esgorogota, que também ficou conhecido como Pinto Sete, faleceu em São Paulo em 1979, depois de uma longa carreira como um dos grandes poetas do Brasil do século XX.